Há um ditado popular que diz que onde tem fumaça, tem fogo. E horas depois do presidente Andrés Rueda afirmar na noite dessa terça-feira que o Santos poderia contratar jogadores um pouco mais qualificados, de uma prateleira um pouco mais elevada, porque teria um fôlego financeiro, nós descobrimos que o Ângelo está já de malas prontas e não deve mais jogar com a camisa do Santos e vai se transferir muito provavelmente para o Chelsea. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe e, como falei, vamos falar tudo mesmo sobre a iminente, muito provável, já diria inclusive sacramentada, venda do Ângelo para o Chelsea. Ângelo Gabriel, ponta atacante de 18 anos, não deve mais vestir a camisa do Santos e pode inclusive já se apresentar ao Chelsea no final de semana. Ele treinou na manhã dessa quarta-feira, seria titular na partida contra o Blooming na Sul-Americana, mas não deve mais jogar com a camisa do Santos. A transferência está a um passo de ser concretizada, resta apenas uma mera formalização ali, porque o Santos tem que avisar o Barcelona que tem a preferência de compra pelo Ângelo. Mas se você não sabe o que aconteceu, na manhã dessa quarta-feira, os diversos portais, diversos jornalistas tiveram a informação de que o Chelsea ofereceu 15 milhões de euros pelo Ângelo. Quem deu a informação inicialmente foi o Vene Casagrande, jornalista que trabalha no Rio de Janeiro, mas rapidamente outros portais deram, o Lucas Mussetti no UOL, o Globo Esporte deu também, se eu não me engano, através do Bruno Gilfrida, e até o célebre Fabrício Romano, um jornalista estrangeiro especializado no mercado de transferências. O Fabrício, inclusive, diz que o Ângelo já aceitou a oferta e que deve assinar um contrato, salvo engano, até junho de 2029. Restam poucos detalhes, como eu falei, que é o seguinte: o Santos tem por contrato direito a 70% do Ângelo. Então, o Chelsea faz uma oferta de 15 milhões, o Santos ficaria com 70% desse valor. Por que o negócio saiu? Troquei mensagens agora há pouco, estou gravando esse vídeo 6 horas da tarde, no meu dia de folga, nessa quarta-feira. Troquei mensagens pelo Twitter com o jornalista Léo Fontes, apresentador do Esporte por Esporte. Ele tinha uma informação de que o Santos negociou um pouco mais, uma fatia um pouco maior, e aí eu fui atrás, conversei com ele, perguntei para ele, ele me respondeu, e o que ficou acertado? O Santos inicialmente, como eu disse, tinha 70% do Ângelo e os outros 30% é do staff do Ângelo, da família do Ângelo. O Ângelo topou ceder uma parte dessa fatia para o Santos. O valor não está confirmado, mas é na casa dos 15%. Portanto, o Santos terá 85% do valor ofertado pelo Chelsea. O Chelsea fez uma proposta, né, com o valor atual do euro, 15 milhões de euros, dá ali na casa dos 80 milhões de reais. O Santos, então, inicialmente, que ficaria com 70% disso, ficará com 85, avança de 70 para 85. Fazendo ali a divisão, o Santos fica então com aproximadamente 67,4 milhões de reais. Seria essa a quantidade que o Santos receberia à vista, segundo informações também veiculadas em veículos da grande imprensa brasileira. O Santos receberia quase 68 milhões de reais à vista pelo Ângelo. Vale lembrar que, em março desse ano, o Flamengo ofereceu 12 milhões de euros, que à época significavam mais ou menos 65 milhões de reais na cotação da época do euro, tá? Hoje o euro vale um tiquinho menos do que valia em março. O Flamengo havia ofertado 65 milhões de reais por 50% do Ângelo. Então o Santos ficaria ali com um restinho de 20% para uma venda futura. Passados 3 meses, o Santos recebe 85% dessa proposta do Chelsea, mas não tem mais nada. O assunto está encerrado, é página virada, o Ângelo vai ao Chelsea, o Santos não tem mais nada. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, em termos financeiros, por mais que eu ache que o Ângelo pode valer mais, tá? Vamos só fazer a conta. Se o Flamengo ofereceu 12 milhões de euros por metade do passe, significa que 100% do Ângelo valeria 24 milhões de euros. Mas o próprio contexto no qual ele está inserido no Santos deprecia o jogador.
Tá no banco, o Santos não briga por nada, não tem exposição, não joga Libertadores, está eliminado da Sul-Americana, está em crise profunda, o próprio Ângelo, infelizmente, se envolveu numa polêmica recente com os torcedores. Tudo isso contribui para que o valor dele caia. E também o fato do Santos estar sempre com o Pires na mão, rezando para ter proposta para vender jogadores, para poder ter dinheiro. Então, até mesmo essa situação calamitosa financeira do Santos faz com que os clubes venham aqui com propostas abaixo do que se espera, né? Então, mas mesmo assim, considerando isso, passado um trimestre do que o Flamengo ofereceu para o que o Chelsea ofereceu e o negócio está próximo de se concretizar, o Santos faz um bom negócio, porque passados 3 meses em que o jogador, infelizmente, não se valorizou, o Santos pega aproximadamente o mesmo valor. Então, acho que esse é um ponto positivo. Por que o negócio ainda não está com martelo batido, papel, tinta no papel? O Santos, o Barcelona tem a preferência de compra pelo Ângelo. Se você não sabe por que isso aconteceu, quando o Santos vendeu o Gabigol para a Inter de Milão, o Barcelona já tinha essa preferência e ali teve todo um imbróglio. O Santos disse que avisou, mas o Barcelona não respondeu. Fato é que o Barcelona ganhou na justiça ali, a justiça reconheceu que o Barcelona tinha razão na sua reclamação, e aí, para que o Santos não tivesse que pagar uma quantia que gira em torno de 4 milhões de euros, 3, 4 milhões de euros, o Santos cedeu a preferência de outros 2 jogadores, o zagueiro Kaique, que já se foi, e o Ângelo. Quando o Santos vendeu o Kaique hoje no Almeria, o Barcelona não exerceu a preferência de compra, não igualou a proposta para levar o Kaique. E os jornalistas que cobrem o Santos têm a informação de que o Barcelona não vai exercer novamente a cláusula para ficar com o Ângelo. E aparentemente são 2 os motivos. O primeiro, o Barcelona vem passando por uma série de problemas da questão do fair play financeiro, porque tem que se adequar ali às regras que são mais rígidas da Liga Espanhola. E segundo, o Barcelona pretende, parece que está em vias de contratar o Vitor Roque e vai gastar uma grana considerável no Vitor Roque. A transferência aparentemente gira na casa dos 50 milhões de euros. Então, nesse momento, o Ângelo não é uma prioridade no time do Barcelona. Passado esse momento, o Barcelona tem 48 horas para responder ao Santos. O Santos formalizou esse aviso ao Barcelona ontem, na noite de terça-feira, então 48 horas daria ali mais ou menos até o fim da noite da quinta-feira. Então, é apenas uma questão de tempo para que o Ângelo possa ir ao Chelsea. Como eu falei no começo do vídeo, o Chelsea já quer o Ângelo nos próximos dias. Muito provavelmente ele não joga mais com a camisa do Santos. E para encerrar o vídeo, para não ficar um vídeo tão longo, respondendo a pergunta que talvez você possa estar se fazendo, né? Foi um bom ou um mau negócio? Bom, acho que já falei que essa pequena variação financeira, passados 3 meses, torna o negócio bom. Mas a gente, possivelmente você, alguém aqui nesse vídeo agora pode estar dizendo, mas não tem nem como pensar diferente, 70 milhões no Ângelo, nesse perna de pau, nesse bagre, tem que vender logo, ele tem 4 gols em 130 jogos. A gente tem que levar em consideração que o Santos, gente, não vai ficar, como eu disse, não vai pegar toda essa grana e vai gastar 70 milhões em jogadores. O Santos, na mesma reunião de ontem do Conselho, o Rueda admitiu que deve 7 milhões de reais para o Vasco pelo fantástico Natan, aquele que ontem foi tema do vídeo aqui, falamos que foi afastado porque foi pego na balada pela torcida jovem. O Santos tem parcelas do Soteldo para pagar. O Santos deve direito de imagem, coisa que o Rueda admitiu ontem. O direito de imagem de maio, que venceu dia 30 de maio, está atrasado. Sexta-feira, dia 30 de junho, vence mais um. Então, não achem, eu não posso aqui vender a ilusão para o torcedor de que o Santos vai pegar quase 70 milhões de reais e vai trazer 3 jogadores de 20 milhões de reais que vão chegar, pegar a camisa e elevar o patamar do Santos lá para cima. Não vai ser isso que vai acontecer. É claro, se você recebe essa quantia, quase 70 milhões de reais, é óbvio que o Santos vai pegar uma parte, reservar uma parte desse valor para contratar jogadores. Mas a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Será que se o Ângelo jogasse num time mais azeitado, que tivesse ali melhores peças, em que ele fosse
mais uma peça da engrenagem e não um jogador que tivesse que decidir jogos, porque essa que é a verdade. Tem jogos que os meninos da base entram para decidir o jogo. Se ele fosse mais uma peça da engrenagem, como o Endrick é no Palmeiras, como outros tantos jogadores são nos outros times, será que ele não poderia valer mais? E tem outra coisa, a gente não pode perder de vista que o Santos não é aquele time que, por exemplo, no Flamengo, vendeu o João Gomes para a Inglaterra, é um time que está bem estruturado, você pode pegar apenas a reposição para o João Gomes. Então você vai lá e tenta trazer o Alan do Flamengo. O Santos vai ter que contratar em quantidade. Por exemplo, Lucas Pires e Natan foram afastados. O Inocêncio vai jogar na esquerda ou na direita? Se ele jogar na direita vamos ter o Inocêncio e o João Lucas. Mas e na esquerda? O Felipe Jonathan ficou de fora, né? Rompeu os ligamentos do joelho. Vamos apostar 100% no Kevson do Sub-20, que ainda não tem rodagem no profissional? Ou o Inocêncio vai jogar na esquerda para o Kevson ser o reserva? Mas aí o João Lucas não tem reserva do lado direito. O Santos liberou o Maicon para o Vasco, rescindiu com o Bauerman. Hoje só temos 4 zagueiros, Messias, Joaquim, Alex e Luiz Felipe. Luiz Felipe vive machucado, o zagueiro está sempre tomando cartão, vai ter suspensão, o Jair e o Zabala da base estão lesionados, vai precisar contratar zagueiro. E na volância? O Alisson rompeu os ligamentos do joelho, alguém está satisfeito com o Camacho, com o Balieiro? Talvez precise de um volante. E se o Marcos Leonardo sair, como tudo indica que vai sair? Aparentemente já tem times formalizando propostas para o Marcos Leonardo. O Santos vai seguir nessa reta final de Brasileiro com o Mezenga de titular? Ou vai colocar o David, mas vai apostar as fichas num garoto de 17 anos? Então o Santos precisa contratar aos montes. Então a gente não vai ter uma quantidade infinita de dinheiro para trazer a reposição do Ângelo. E aí entra a outra questão, que é a perda técnica. Você tem todo o direito de não gostar do Ângelo, de achar que ele é um jogador ruim, dizer que ele não presta por ser um atacante que não faz muitos gols. Eu posso até não concordar com essa sua opinião, como não concordo, mas eu respeito. Mas vamos fazer um exercício aqui, pegando coisas que têm acontecido no Santos recentemente. O Ângelo é, se não a primeira, uma das primeiras opções, mas na maioria dos jogos é a primeira opção para o lado direito do ataque do Santos. Então, sai o Mendonça em muitos jogos, entra o Ângelo. Ou quando sai o Soteldo, o Mendonça vem para a esquerda e o Ângelo entra. Se não temos mais o Ângelo, quem vocês acham que vai ser a primeira opção, muito provavelmente, do novo técnico? O Lucas Barbosa. E aí, com todo respeito ao jogador, que eu não conheço, não é uma perseguição ao jogador. Você tem todo o direito de achar que o Ângelo não é nenhuma Ferrari. Mas o Lucas Barbosa, com todo respeito, é um Fusca com pneu careca. Ele é muito esforçado, é muito voluntarioso, mas é um jogador que tem uma série de deficiências técnicas com a bola no pé. Então, o Santos pode sim ter um ganho financeiro com a transação do Ângelo, mas a gente tem que levar em consideração a perda técnica, porque nós já vimos o tipo de contratação que é feita na gestão Andrés Rueda. São contratados Marcos Guilhermes, Camachos, Angulos, Johan Július, entre outros tantos jogadores. Então, é muito perigoso, né, que o Rueda tenha 70 milhões à vista para fazer o que quiser. Mas, talvez, eu sei das dificuldades que o Santos tem no aspecto financeiro. Se eu fosse gestor, essa proposta aqui, podemos dizer que cai do céu, porque o Ângelo é um jogador que sequer vinha sendo titular numa temporada em que ele oscila. É uma proposta que chega e que deve ser sacramentada à venda antes do Marcos Leonardo, que era a grande esperança de venda da diretoria e da própria torcida, por ser um jogador que até ontem era o vice-artilheiro, foi vice-artilheiro na Copa do Mundo Sub-20. Mas é importante a gente colocar essas coisas na balança. O Santos não vai ser um time que pode resolver sua situação contratando um jogador. Vai ter que pegar a parcela dessa verba e distribuir em várias posições. Mas não vai poder ser muito dinheiro, porque tem uma série de pendências com os próprios jogadores, dívidas de outros atletas, tem que acertar uma série de coisas para colocar a casa em ordem. Então, o Santos está nessa situação em que vende o almoço para comprar a janta, ou seja, vai vender o Ângelo, vai vender o Marcos Leonardo para reforçar o time, para tentar não cair no Campeonato Brasileiro. O que a gente lamenta é que o Santos está nesse ciclo vicioso, que é o seguinte:
é eliminado da competição, a arrecadação cai porque não tem verba de torneios, e aí você precisa rifar os jogadores, vender os jogadores para poder transformar o time em algo supostamente competitivo para ter condições de se manter na elite do Campeonato Brasileiro, tá certo? É o que eu penso sobre a venda do Ângelo, quero saber o que você pensa sobre isso, diga aqui nos comentários se você concorda comigo, se você discorda, se você venderia, se você não venderia, e diga o que você achou desse vídeo em geral, tá certo? Vai ser um prazer ouvir o que você tem a dizer. Se você chegou até o final desse vídeo e está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados, deixe um like para que o YouTube recomende meu conteúdo para o maior número de pessoas, e se gostou desse vídeo, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.